Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, um bom descanso aí para vocês. Iniciamos agora mais uma semana, graças a Deus. Vamos agora falar um pouco sobre gramática, que será o nosso conteúdo hoje, tá bom? Vamos trabalhar um pouco aí a concordância verbal, como acordado em sala. Vamos iniciar, dar um pulo para o 5º capítulo do nosso livro de gramática, considerando algumas dificuldades que vocês estavam tendo no que se refere às orações. Portanto, achei melhor, mais viável, que nós mudássemos um pouco o nosso itinerário para que a gente possa pegar um conteúdo mais leve e depois passar para o mais pesado, né? Considerando que vocês estão com um pouco de dificuldade nesses tópicos, né? Mas não tem problema, vamos trabalhar aí a concordância verbal, que se encontra no 5º capítulo do livro de vocês. Portanto, peço que vocês abram aí o livro de gramática, capítulo 5, tá bom? Gramática, capítulo 5. Gramática, capítulo 5, tá bom? Página 65, é o início do nosso capítulo aí. Enquanto vocês estão procurando, eu vou colocar o cabeçalho aqui da nossa escola, tá bom? Pronto, pessoal, capítulo 5, página 65, tá bom? Abram aí, por favor, no livro de vocês. Vamos lá. Vamos trabalhar a concordância verbal, tá? Vou iniciar fazendo a leitura aqui, o que diz no capítulo do livro de vocês, e em seguida a gente passa, realiza algumas explicações quanto a eles, tá bom? Vamos lá. Regra geral, né? No início do século XX, mais precisamente nos anos de 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, o conflito se deu por um desacordo entre as nações europeias em relação ao papel de cada uma na aquecida corrida industrial. A Alemanha passou a não mais estabelecer concordância com o cenário atual, uma vez que impôs à Inglaterra, que dominava a maior parte dos mercados consumidores do mundo, uma concorrência real e à altura. A Inglaterra, então, sentiu um estranhamento típico de quando percebemos que algo não está em seu lugar estabelecido por ela mesma, e partiu para o ataque. A Primeira Guerra Mundial, anunciada como uma guerra para terminar com as guerras, além de preparar conflitos posteriores ainda mais graves, deixou fixa a imagem de devastações e morticínios, tudo por falta de concordância. Sério, né? Página 66, 66. Quando lemos um texto, vemos que essa relação de compatibilidade ou de concordância também acontece, de forma muito mais simples e menos traumática, obviamente. O que chamamos de concordância verbal nos estudos de língua portuguesa nada mais é do que a compatibilidade no
número pessoa entre o sujeito e o verbo de uma oração. Vamos lá, vou explicar isso para vocês. Compatibilidade número pessoa, vamos lá. Sabe aquele estranhamento típico de quando percebemos que algo não está em seu lugar, que atingiu a Inglaterra? Pois bem, construções do tipo nós vai para a festa, nós vai para a festa, nós é legal, eles gostam de mim, né? A gente somos amigos. Podem provocar estranhamento se essa variação não fizer parte da sua oralidade. Por causa da falta de concordância entre o sujeito, nós e o verbo ir. Ou seja, um está na primeira pessoa do plural e o outro na terceira pessoa do singular. Não são, portanto, compatíveis. Não há compatibilidade, não há concordância entre ambos. Beleza? Veja exemplos abaixo. Aqui a gente tem um exemplo aí. As fábricas alemãs passaram a produzir mais e melhor que as máquinas inglesas. Aí a gente tem o sujeito, que são as fábricas alemãs, que é um sujeito na terceira pessoa do plural. E temos aí passaram, que é também o verbo na terceira pessoa do plural. Tá bom? Então, eles precisam estar compatíveis. Um precisa estar de acordo com o outro. No período acima, vemos que o sujeito, as fábricas alemãs, concorda em número, no caso aí plural, e pessoa, terceira pessoa, com o verbo passar. Há, portanto, concordância, compatibilidade entre ambos. Com base nessa relação entre o sujeito e o verbo em uma oração, podemos estabelecer algumas regras básicas para a concordância verbal. São elas: flexionamos o verbo na primeira pessoa do singular ou do plural, se o sujeito for eu ou nós, respectivamente. Eu aprendi muito lendo livros. Nós sabemos que as nações imperialistas brigavam entre si por razões econômicas. Pedro e eu gostamos de história. Segundo, flexionamos o verbo na segunda pessoa do singular ou do plural, se o sujeito for tu ou vós, respectivamente, caso o sujeito seja composto. Se um dos núcleos for o pronome tu, de acordo com a norma culta, é adequado flexionar o verbo tanto na segunda pessoa do plural quanto na terceira, eles ou elas. Tu queres dançar comigo hoje? Vós quereis dançar comigo hoje? Tu e Pedro gostais de história? Tu e Pedro gostam de história? Legal. Terceiro, flexionamos o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, se o sujeito for ele, ela, vocês ou eles, elas, vocês, respectivamente. O mesmo acontece se o sujeito for equivalente a esses pronomes pessoais ou ao demonstrativo isso. Página 68. Suas fábricas passaram a produzir mais e melhor que as fábricas inglesas. Beleza, pessoal. Acabei de dar essa explicação de vocês aí, tá bom? De forma bem resumida. Agora eu vou explicar para vocês de forma mais prática. Eu sei que algumas explicações aqui ficaram um pouco complexas, de fato, tá? E agora eu vou explicar para vocês, exemplificar para vocês, para que vocês consigam entender de forma mais prática. Vejam só. Primeiro, o que é a concordância verbal? Quando a gente fala concordância verbal, a gente sabe que tem uma coisa a ver com o verbo, né? Sim, tem tudo a ver com o verbo. A concordância verbal, pessoal, ela ocorre quando o verbo, que é a ação, fazer, correr, comer, pular, andar, ser, estar, achar, usar, etc. Quando o verbo e o sujeito é justamente a pessoa que realiza a ação, que pratica a ação, tá bom? Quando eles estão de acordo em todos os aspectos, tá bom? Quais são esses aspectos, professor? Número, pessoa e tempo. Número, pessoa e tempo. Não entendi, professor. Me explica isso direito. A gente vai ver agora um por um, tá? Individualmente, beleza? Vamos lá.
Número. Quando a gente diz número, a gente está se referindo à quantidade de pessoas envolvidas na fala. Nós temos apenas dois números, singular e plural. Então, quando a gente fala o número, a gente está se referindo ou a singular ou a plural. Se for singular, a gente sabe que é só uma pessoa, tá? Por exemplo, Júnior está doente, singular, só tem uma pessoa conjugando o verbo estar. Júnior. Plural, quando duas ou mais pessoas estão realizando a mesma ação. Ou vamos dizer assim, Júlio e Vanessa estão doentes. Perceba que já há uma alteração no verbo. Júlio está doente, Júlio e Vanessa estão doentes. Bom? Então, a gente tem no primeiro um exemplo de singular e no segundo a gente tem um exemplo de plural. Deixa eu só explicar uma outra coisinha para vocês, porque eu sei que vocês podem acabar confundindo, tá? Cuidado, quando a gente fala que é plural, é quando são duas pessoas ou mais, mas que estão conjugando o mesmo verbo, tá? Se estiverem conjugando verbos diferentes, não é plural. Por exemplo, Júlio encontrou uma maçã. Pronto. Aqui a gente tem Júlio encontrou uma maçã e Vanessa encontrou um peixe. A gente percebe aí que existem dois sujeitos e dois verbos, portanto, não é plural. A gente tem um sujeito conjugando um verbo e a gente tem outro sujeito conjugando outro verbo, é o mesmo verbo, mas é outra pessoa conjugando. Agora, se fosse Júlio e Vanessa encontraram uma maçã e um peixe, aí seria diferente. Nesse caso aí seria plural, tá? Porque nesse caso aqui a gente tem dois sujeitos, duas pessoas conjugando o mesmo verbo, tá? Ao mesmo tempo. Então aí a gente pode considerar plural, mas na de cima não, na de cima é singular. Bom, porque cada um está conjugando seu verbo, cada um seu quadrado. Aqui não, aqui na de baixo os dois estão conjugando o mesmo verbo. Tá bom, galera? Voltando para lá agora. Vamos lá. Bom, então, a noção de número eu acredito que vocês tenham entendido. Número singular e plural. Tá bom? Singular quando apenas uma pessoa está realizando a ação. Plural quando duas ou mais pessoas estão realizando a mesma ação. Tempo. O tempo se refere ao tempo verbal da ação, isto é, pretérito, presente ou futuro. Vocês já estudaram isso aí, tá? Quando a gente fala o tempo, a gente está se referindo a alguns dos tempos verbais, que podem vir aí do pretérito, que também é chamado de passado, é a mesma coisa, tá? Pretérito passado, presente ou futuro. Então, quando o sujeito vai conjugar o verbo, ele precisa se atentar a isso também, precisa estar de acordo, tanto no tempo quanto no número, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí também, beleza? Dependendo do tempo, vai existir uma conjugação específica para cada verbo. Bom, se o tempo for passado, a conjugação é uma. Se for presente, a conjugação é outra. Se for para o futuro, a conjugação também é outra, tá bom? E isso aí vai afetar diretamente na concordância verbal da ação. Porque se você conjugar um verbo no passado, que está no plural, e você conjugar no singular, você vai errar. Tá bom? Você pode até ter acertado na conjugação, mas você vai errar no número. Tá bom? Você vai ver agora a última, né, que agora é pessoa.
Pronto, a gente tem aí pessoa, tá bom? Pessoa, gente, quando a gente fala pessoa, a gente se refere à primeira, segunda ou terceira pessoa, tá bom? Professor, nunca entendi o que é isso. Gente, são os pronomes. Eu, você, tu, vós, eles, elas, nós. Eles são classificados em pessoas. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Segunda pessoa do plural, vocês ou vós. Né? Hoje o tu e o vós estão quase que extintos. Né? A gente usa hoje o você e o vocês. Pronto, pessoal. Então, continuando aqui, como eu estava falando, vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Tá bom? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, você. Segunda pessoa do plural, vocês. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá? Essas são as pessoas. Então, quando alguém fala assim, conjuga o verbo fazer no passado, que é pretérito, na primeira pessoa do singular. Onde é que você vai fazer? Vamos lá, preste atenção. Você vai pegar o verbo fazer. Pega o verbo fazer. E você vai conjugá-lo no pretérito, né? Na primeira pessoa do singular. Conjuga o verbo fazer do pretérito indicativo na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual é o tempo passado? Eu fiz. Simples. Conjuga o verbo fazer na primeira pessoa do plural. No pretérito. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós o quê? Fizemos. Entendeu, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente diz que é concordância. Aqui existe uma concordância, ó. Existe a concordância entre o nós fizemos, ó. E veja, aqui o verbo está concordando, por quê? Temos a primeira pessoa do plural, nós, tá? Nós fizemos. Então, aqui ele está concordando em pessoa, fazer o checklist aqui, né? Checklist. Está concordando em pessoa, está concordando em número, e está concordando em tempo. Pessoa, número e tempo. Nós fizemos, tá? Todos estão concordando. Agora, se eu fizer, nós fez. Aqui existe um erro de concordância numérica, tá? Então, aqui, ó, errado. Por quê? Porque aqui, ó, nós fez, nós é plural. Então, o verbo também tem que vir no plural. O verbo está vindo no singular. Então, não há concordância aqui. A concordância está errada. Tá bom? E a concordância de pessoas? Deixa eu mudar aqui. Como é que ficaria? Por exemplo, e a concordância de pessoa, professor? Por exemplo, eu fez. Aqui também a concordância, o erro é número e pessoa. Aqui o erro, na verdade, mais é pessoa aqui mesmo. O erro aqui é pessoa, o número está certo. Porque é singular, tá? A questão aqui é com... aqui você não pode usar fez. Fez seria se fosse para ele ou ela. Ou até você, né? Que é singular. Tá bom? Mas nesse caso aí, mesmo eu também sendo singular, a conjugação para eu é fiz, né? Então, o erro aqui é um erro de pessoa, não é de número, porque está no singular também. Mas o erro aí é um erro de número, de pessoa, tá bom? Aqui deveria ser eu fiz, tá bom? Então, isso é o que a gente fala concordância verbal, pessoal. Isso é uma coisa simples que vocês pegam todos os dias, vocês ouvem isso todos os dias, tá? A gente só está passando para vocês a questão teórica mesmo, tá? A questão teórica, até porque isso é a coisa comum do cotidiano de vocês.
Vocês ouvem isso todos os dias, vocês presenciam isso todos os dias. Então, não há necessidade a gente ficar aqui, entendeu? Explicando isso para vocês, porque é uma coisa que vocês, na verdade, já sabem, vocês já têm conhecimento disso, tá bom? Então, ó, voltando para cá para o nosso slide agora, entendeu? Então, ao conjugarmos qualquer verbo, nós precisamos nos atentar a essa questão, tá bom? Temos que nos atentar a essa questão de não errar a conjugação do verbo, tá bom? Considerando que ele precisa concordar em todos os em todos os aspectos. Vamos fazer um exercício aqui, vou colocar aqui para vocês. E vão responder essas 3 questões aqui, tá bom? Então, respondam essas 2 questões e em seguida tem mais um, tá? Eu vou dar 5 minutos, 3 minutinhos, que é suficiente para vocês já responderem essas questões, tá? Vou desligar aqui a câmera e o microfone e em seguida eu volto aqui para corrigir com vocês. Tentem fazer aí em casa, se vocês conseguirem ou não conseguirem, depois eu vou corrigir com vocês, mas eu quero que vocês tentem fazer agora sozinhos, sem o meu auxílio, tá? Aí eu vou esperar aqui 3 minutinhos e em seguida eu volto para ajudar vocês. Primeiro diz, diante dos anunciados que seguem, torne explícito seu conhecimento a responder as questões que eles se referem, tendo em vista a concordância entre o sujeito e a forma verbal. Segunda, aponte V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, atribuindo as alternativas da justificativa para julgar conveniente, no caso de oposição. Ou seja, aqui você vai ter que meio que justificar, tá bom? O porquê dela está certo, o porquê dela está errado, tá bom? Então, 5 minutinhos e a gente volta, tá bom?
Vamos responder, pessoal? Vamos lá? Pronto, conseguiram responder aí? Se sim, parabéns. Se não, não tem problema, a gente vai trabalhar isso agora. Beleza? Vamos lá. Primeiro, diante dos enunciados que seguem, torne explícitos seus conhecimentos ao responder as questões que a eles se referem, tendo em vista a concordância entre o sujeito e a forma verbal. Letra A. Todos aqui somos contra o movimento estudantil. Todos aqui somos contra o movimento estudantil. Então, sim, esse aqui está correto. Tá bom? Letra B. A Vossa Senhoria não poderá participar da reunião, pois está exausto. Dependendo do contexto, isso aqui pode, pessoal. Vossa Senhoria não é um pronome mais usado, é um pronome de tratamento, a gente não usa mais esse pronome, tá bom? Mas dependendo da situação, seria melhor você usar o voz estáis, né? A gente usaria a voz como forma de respeito, né? Toda a multidão clamavam por justiça. Olha, aqui também é bem relativo. Algumas pessoas costumam tratar multidão como plural, mas gramaticalmente falando, multidão é singular. Tá bom? Então a multidão estava aflita, clamava por justiça, não clamavam. Apesar de multidão ser um substantivo coletivo, se referir a várias pessoas, mas ainda assim, gramaticalmente falando, ele é singular. Portanto, ele tem que concordar também isso. Então, aqui a gente vê que o verbo clamar, ele está no plural, então não há concordância. Ele tem que estar no singular, tá bom? Porque multidão é singular, então o verbo clamavam está errado. Letra D. Hoje conheci a histórica Ouro Preto, tá bom? A histórica Ouro Preto. Olha que legal. É um exemplo da gente aí, ó. Hoje conheci a histórica Ouro Preto. Ouro Preto, né, a gente pode dizer que é uma cidade. Então, podia sim usar, a gente dizer a histórica, né, se referindo à cidade. Agora, no nosso caso, que é um bairro, não. A gente teria que ser o histórico Ouro Preto, né, porque é um bairro, não é uma cidade. Dado seria se fosse Olinda, né? Os brasileiros somos todos patriotas. Pode ser, né? Considerando que eles são brasileiros, mas seria mais conveniente usar nós brasileiros somos todos patriotas. Aí se encaixaria melhor nesse contexto aí. Segundo, aponte V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, atribuindo as alternativas à justificativa que julgar conveniente, no caso de oposição, ou seja, caso você não concorde com isso. Letra A. Precisam-se de funcionários qualificados. Esse precisam-se, pessoal, precisam-se. Nesse caso aí, pode ser visto de duas formas, como uma voz passiva sintética, tá? Ou como um pronome apassivador, que é o se. Então, ambos estão corretos, mas na visão mais atual, a gente prefere usar precisa-se, tá? Porque o se, ele é sempre singular, então precisa-se de funcionários qualificados. Fazem 10 anos que não vejo. Faz 10 anos. O verbo fazer, ele está agindo aqui com o verbo impessoal. Letra C. Alugam-se apartamentos para a temporada. Sim, isso aqui está correto, porque aqui são os apartamentos que são alugados. Então, sim, estão corretos. Letra D. Cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas oferecidas pelo serviço público. Sim, isso é correto. Mais de um aluno faltou à aula hoje. Mais de um aluno faltou à aula hoje. Também está correto, tá bom? Mais de um aluno, apesar de estar se referindo. São perguntas bem para pegar vocês mesmos, né? Mas é isso que é bom. Assim que é melhor, que nos ajuda a compreender o assunto. Tá? Então, vocês perceberam, pessoal, que as conjugações, a concordância verbal é uma coisa fácil, não tem dificuldade, não. É uma coisa simples, tá bom? Uma coisa tranquila, não é um bicho de sete cabeças como algumas pessoas acham que é, tá bom? Portanto, a questão é que vocês precisam se acostumar a falar desse jeito. Quando você se acostuma a falar, por exemplo, nós ama, ou eles ama, isso vira um hábito, um vício linguístico, que você acaba absorvendo, e essa absorção desse vício se torna algo habitual na sua vida, se torna algo habitual, do qual você não consegue mais se libertar.
tá bom? Então, façam isso, tentem utilizar a concordância correta, tá bom? Então, vocês viram aí o que é concordância. Pessoa, número e tempo. O verbo e o sujeito, eles precisam estar em consonância nesses 3 aspectos aí. Tempo, pessoa e número. Tempo, pretérito, presente ou futuro. Pessoa, primeira pessoa do singular ou do plural, segunda pessoa do singular ou do plural e terceira pessoa do singular ou do plural. E número é singular ou plural. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês todos tenham entendido. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar os casos especiais de concordância. A gente vai trabalhar isso aí. Por quê? Em alguns casos, vocês vão perceber que há uns detalhes que são bastante importantes. Como, por exemplo, o que a gente acabou de ver. Né? Peraí, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, como, por exemplo, o que a gente acabou de ver, tá? Que foi as atividades que a gente fez agora há pouco. Tá? Falando aí com multidão, por exemplo, estava ou estavam. Multidão é um substantivo coletivo, se refere a mais de uma pessoa, mas como é que será que a gente deveria utilizar, se referir a ele? Isso é algo também que a gente vai ver, tá? Que a gente chama de casos especiais de concordância verbal. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar a partir da página 69. A gente vai da página 69 trabalhar esses casos de concordância verbal especial. E em seguida a gente vai passar para a concordância nominal, que é a concordância entre substantivo, adjetivos, artigos e etc. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Já estou com saudades de vocês aqui, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp. Fiquem ligados, algumas atividades serão postadas por lá. Hoje nós não teremos atividade para casa, tá bom? Hoje já passei uma atividade semana passada para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar aqui no WhatsApp, estou à disposição de vocês, tá bom? Estudem, se atentem às dicas que foram ditas aqui. Eu vou postar esses slides também no WhatsApp para ajudar vocês, caso vocês queiram rever o conteúdo, as partes mais importantes do assunto. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Bom descanso para todos vocês aí. Deus abençoe. E semana que vem, no caso, com aula de gramática, né? Essa semana teremos aula de produção e também de gêneros. Tá, gente? Até a próxima, pessoal. Ficando por aqui. Tchau. Qualquer dúvida, à disposição de vocês no WhatsApp. E, pessoal, até a próxima.